Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Gostaria de pedir que nos ajudassem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar aqui e mandar um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui a Cristina, que é uma colaboradora daqui da Casa de Eurípides. Cristina veio trazer para a gente hoje um tema muito interessante, né? A verdadeira religião. Será que nós sabemos qual é a verdadeira religião? Aliás, será que nós sabemos o que é religião? Boa noite, Cristina. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os ouvintes. Que Jesus abençoe, né, nosso estudo da noite. Então, o que vem a ser a verdadeira religião que Jesus exemplificou para a gente aqui na Terra? Seria a caridade, né, Jorge? Essa é a verdadeira religião, pois Jesus ele não instituiu, ele não dividiu, né, o Evangelho em religiões. Ele simplesmente pregou, né, o amor, a caridade, em todas as suas passagens na Terra, né? Em todos os tempos, a gente sabe que houve criaturas que ensinaram a caridade, mas que poucos deles praticaram ela verdadeiramente, né, Jorge? Até porque ensinar e falar sobre ela é mais fácil, né? Vivenciá-la exige esforço nosso, né? Muito grande, especialmente a caridade moral, né? A gente silenciar para que um mais ignorante do que nós possa falar, né? A hora que nós estamos sendo ofendidos ali, né? A pessoa está falando impropérios e a gente ter que silenciar não é fácil. Não, com certeza. Mas é a caridade moral a mais meritória, né? Isso não nos impede de auxiliar dando esmolas, né? Mas a caridade moral era a mais difícil, porém a mais meritória. Os ensinos de Jesus, as palavras, os atos, os exemplos dele, tudo se resume nessa expressão, a caridade. Então, se a gente for observar, tudo que o Mestre fez nas suas andanças pela terra se resume na caridade, né? Ele foi caridoso, amoroso o tempo inteiro, né? Enérgico quando precisava, mas sempre ali usando, né, a lei de amor, vivenciando a lei de amor. Jesus ele não se estabeleceu em um lugar fixo, não é? Ele não foi proprietário de nenhuma terra, ele não teve residência. O nosso mestre ele percorria a Galileia ensinando, pregando o Evangelho e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Essa passagem, inclusive, está em Mateus, capítulo 4, versículo 23, né? Que fala aí sobre como Jesus fazia a caridade, né, o tempo inteiro, né, Jorge? Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13, ele esclarece para a gente o que vem a ser a caridade, né? E então, ela envolve vários outros aspectos. Interessante, a paciência, a brandura, a caridade, ela é benfazeja, não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, que aí seria o egoísmo, né? A pessoa cuida do próprio interesse, não se afasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então essa é a versão aqui do Paulo de Tarso na primeira epístola aos Coríntios, né? A quantidade de virtudes, né, que se segue aí a caridade, né, Jorge? Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec, ele indaga lá, para os espíritos, né, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Né, ele quer saber como é que Jesus entendia a caridade. Os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, abrangeu aí mais virtudes, mais valores, né? O perdão das ofensas, a indulgência, ser benevolente. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que seja possível e que desejamos nos fosse feito.
tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, nossos superiores, ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, essa resposta está no Livro dos Espíritos, na questão 886. 886, né, Jorge? Toda aí, completa, cheia de detalhes, né, falando para a gente o amai-vos uns aos outros, que Jesus ensinou, né? Amai-vos uns aos outros como se fôssemos irmãos, né? Todos nós, é a verdadeira caridade. Então, apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções, deferências são dispensadas para essa pessoa, né, Jorge? Assim, até hoje? Até hoje, infelizmente, as pessoas medem as outras pelo que elas têm, né? Pela aparência, né? Exatamente. Se você adentra em qualquer lugar que seja, qualquer templo bem vestido, nossa, as pessoas só podem estender tapete vermelho. Se você entra simplesinho, humildezinho, você entra e passa despercebido. Às vezes as pessoas nem reparam que você entrou. Justamente. Que coisa, né? E não é para ser assim. Não era para ser assim. Essa vestimenta, essa suposta riqueza, ela é transitória, né, Jorge? A gente sabe que é uma passagem, mas infelizmente é assim que acontece mesmo. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa se preocupar com aquela pessoa. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Ou seja, né, nós deveremos tratar aquele ali com maior deferência, né, Jorge? Com certeza. O homem realmente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, se for um bom homem, um homem de bem, né, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai tentar, né, igualar, sem diminuir, né, sem criar uma distância entre aquele ser mais simples ali, né, sem ignorar, né, dar atenção para o que está mais bem vestido, para o rico, que na verdade não precisa da atenção. Né? Importante esclarecer que não se reprova a esmola. Né? A gente fala aqui da esmola, a caridade moral ela é mais meritória, porém não quer dizer que a esmola é reprovada, né, Jorge? Ela é necessária, né? Com certeza. Porque nós espíritas, a gente precisa, é a maneira pela qual habitualmente é dado alguma coisa ao semelhante nosso que precisa mais, né? O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, ele vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Lembrando que aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Então não adianta a gente querer ofertar aquilo para poder aparecer, né, Jorge? Todo mundo vê que nós fizemos, né? Porque está sendo lido ali o nosso espírito, o nosso coração, as intenções, né? Não vai ter mérito algum, né? O homem de bem, ele ignora a mão esquerda o que fez a direita, né? No livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, ele conta pra gente a diferença entre esmola e caridade. Esmola é coisa que se dá, como, por exemplo, dinheiro, comida, remédio, vestimenta, enquanto que a caridade é essencialmente amor, não amor a nós mesmos, né, que seria o egoísmo, mas amor ao próximo, o altruísmo, né, o auxílio constante, a caridade nas mínimas coisas, né, Jorge? Nos mínimos gestos. É fazer a diferença, né, na vida da pessoa, né, você... É o que eu estava falando ontem no estudo que eu dei. A gente tem que fazer com que o outro se sinta acolhido, né? Isso. A gente não tem que dar o peixe. Nós temos que dar a vara e ensinar a pescar. Porque a partir do momento que você dá a vara e ensina a pescar, a pessoa, ela se sente acolhida, ela se sente parte daquele meio, ela se sente parte da sociedade. Ela não vai se sentir ofendida, ela vai se sentir humilhada. Porque ela vai se sentir, vamos, né, entre aspas, né, ela vai se sentir gente. Verdade. Né? Deixa de ser invisível. Então nós temos que ter
concepção, porque todos nós podemos dar alguma coisa. Sem dúvida. Né? Todos nós temos o que doar. Todos nós. Porque as pessoas acham que doar é só doar dinheiro. Não, gente. Doar uma palavra amiga, sentar para ouvir uma pessoa. Justamente, saber né? ouvir o necessitado, saber que ouvir. está aflito, né, Jorge? Então, muitas vezes, o que a pessoa quer é isso. Né? Ela quer uma pessoa que enxergue, né, que veja que ela está ali, né, que geralmente essas pessoas elas são invisíveis, né? Infelizmente elas são invisíveis. É verdade. Então aí vem pra gente aqui a diferença da esmola sem a caridade. Inclui doações arrancadas contra a vontade, de forma que a vítima não pode resistir nem esquivar-se. Tem isso também, né, Jorge? Às vezes a pessoa te impõe a dar uma esmola ali. Donativos feitos com total indiferença, né? Essas esmolas que o coração não intervém, o apóstolo Paulo quis referir em sua primeira epístola aos Coríntios, quando disse: mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, se eu não tivesse caridade, de nada me serviria. Não adianta. Então é algo que você tem que sentir. Né? Você mesmo tem que sair do seu coração, do seu espírito, do seu âmago. Né? Não adianta vir outra pessoa e fazer aquela imposição. Né? Então aqui nós falamos da esmola sem caridade, agora é a esmola com caridade. Evidencia o estado de alma como foi distribuída. Em outras palavras, significa que a esmola será tanto mais meritória aos olhos de Deus, quanto mais puro seja o seu conteúdo caritativo. Isto é, quanto mais às escondidas seja feita essa caridade, quanto mais delicadeza tiver encerrado nesse gesto caridoso, né? Quanto mais abnegação expresse e quanto menos vergonha cause a quem recebe. Olha, você vê, são fatores interessantes que estão no Evangelho. Aqui está clareando mais para a gente, né, Jorge? É a gente tentar fazer essa caridade aí de forma delicada, escondida, né? Não humilhando aquele que está recebendo. Isso nos remete a uma passagem muito bonita que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é encontrada no capítulo 13, que fala dos infortúnios ocultos. Narrando a história de uma dama da alta sociedade, ela se disfarça, sempre usando roupa simples, pega a carruagem e leva a filha para os bairros mais simples, mais pobrezinhos, né, para poder ir em busca de quem está precisando de auxílio. Ela abastece a carruagem com vários tipos de donativos, né, e vai procurando ali o necessitado, chega com esses donativos, palavras de consolo, de amor, né? É o que o verdadeiro cristão tinha que fazer, né, Jorge? Seria ensina a filha, ainda mostra a filha que o que ela está doando não parte dela, né? Ela orienta a filha junto com esse ato caridoso que ela faz. Aí até que um dia chega um dessas criaturas, né, que ela auxilia, passa e chega na casa dela, assim, sem saber que era a casa dela. Aí, quando ela dá de frente com a pessoa, ela pede que não conte para ninguém. Não conta para ninguém o que eu faço. Então, ela exerce a verdadeira caridade, a verdadeira religião. Né, ela não quer, né? Ela não quer os holofotes para ela, né? Isso aí. Ela quer fazer por fazer. Isso mesmo. Ela não quer fazer para que as pessoas vejam o que ela fez. Ela esconde de todos que ela faz. E nesse mesmo capítulo, né, no capítulo 13, no item 5, fala para a gente também do óbolo da viúva, né? Jesus ali observando, todos vão e colocam ali aquela quantia, né? Lá no gasofilácio, que é o cofre das ofertas, e vem a viúva e coloca 2 moedas, né, Jorge? Mas coloca com aquela vibração, né? Era tudo que ela tinha. Aquela caridade, era tudo que ela tinha, mas a intenção dela era puríssima. Então ele fala que a pobre viúva ela deu mais do que todos os outros que colocaram somas vultosas. Então aqui ensina para a gente as formas de caridade, né? Allan Kardec ele entendeu claramente esse ensino do Cristo e por isso estabeleceu como lema do Espiritismo a conhecida frase: fora da caridade não há salvação. Dela provém as nossas possibilidades de sanar débitos, né, que foram trazidos de outras existências. E todos nós trouxemos débitos de outras existências, né, Jorge?
a fim de que esses passos no bem sejam luz pelo nosso caminhar em nosso percurso evolutivo. Então, deverá ser o nosso parâmetro. Fora da caridade não há salvação. Né? Nós temos que vivenciar isso em espírito e verdade, para que a gente possa conseguir sanar, né, esses débitos que nós trouxemos. Né? O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando por regra essa frase, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo, com uma tal guia que o homem não poderá se perder jamais. Ou seja, né, o homem que segue essa frase, que vai colocar em prática, né, Jorge? Em espírito e verdade ali, fora da caridade não há salvação, ele nunca vai se perder. Né? No livro Lampadário Espírita, na lição 13, a Joana de Ângeles, né, através do Divaldo Franco, ela orienta a gente sobre a importância da caridade também com os desencarnados sofredores, nos alertando sobre as sessões mediúnicas. Nós, os espíritas, né, Jorge? Na hora das sessões mediúnicas ali, a Joana ensina para a gente que quando pensarmos em nossos irmãos é para acendermos a claridade do amor na mente, aquela caridade, aquele amor ali, compaixão, envolvê-los, né? Porque são irmãos sofredores, né? Então a gente tem que estar receptivo para eles, né? Acolher, para que eles se sintam acolhidos, né? Porque eles já sofrem muito. Isso mesmo. Então a receptividade deles ali tem que ser com muito amor, porque é muito sofrimento. É muito sofrimento. Eles estão ali agora, vão aguardar uma chance, uma nova chance, né, Jorge? E revendo ali situações ali, que às vezes, alguns revendo situações que arrependem, né? Outros ainda não chegaram no patamar de visualizar, né? Então não nos compete examinar merecimento ou não deles, né? E também a gente não deve pretestar cansaço, né? Que às vezes, nossa, reunião mediúnica hoje, eu estou cansado. Jesus, né, nosso guia e modelo, ele não cansou, né, Jorge? Nunca cansou, né? Nunca. Joana que nos fala isso, né? Não devemos nos reservar a falsa ideia de praticar a caridade somente ao engodo das realizações filantrópicas, quando dispõe de posses. Que tem gente que fala assim, nossa, eu não tenho, como é que eu vou ajudar? Mas e o óbolo da viúva? Né? Jesus já mostrou aí. Não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. Duas moedas, né? Mas foi com aquele amor, né? Aquela não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. Lembra-te da caridade espiritual, da compaixão, do silêncio ante a ofensa, que também, né, é uma caridade moral, da palavra gentil, do gesto de simpatia, do pensamento nobre, da vibração de cordialidade, da desculpa espontânea, do perdão íntimo e incondicional, né, Jorge? Da luz da oração acesa ali na gente, no recôndito do ser, em benefício próprio, ou do próximo, ou de um desencarnado, ou de um irmão suicida. Tudo isso é a forma de caridade. A gente orar ali pelos necessitados, né? A caridade ela é impossível sem ter a fé, né? A gente precisa ter a fé, porque a caridade é praticada pela abnegação, pelo sacrifício constante do interesse egoístico, e somente a fé nos ajuda a levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Então, sem a fé não tem como ter caridade, né, Jorge? Aí um espírito assim, é um espiritualista. Né? Na verdade, não é um espírita, é um espiritualista. No livro O Reino de Deus, o espírito Miramês, né, através do João Nunes Maia, ele alerta para a gente que também façamos a caridade conosco mesmos, orientando-nos nos moldes evangélicos da esperança pela felicidade. Miramês nos pede para sairmos da vida materializada, para a gente lutar conosco mesmo, né, com os nossos instintos. Devemos travar a grande batalha lutando sem cessar contra o mal, porque os antigos costumes começam a ser ruins para a alma, dada a sua posição alcançada na escala evolutiva. Então, interfere, né, Jorge, na escala evolutiva, e quanto mais também, às vezes, a gente vai melhorando, vai evoluindo, vai dando aquele... É como se fosse uma batalha íntima, né, que a gente vivencia ali entre a matéria e o espírito.
né? É um combate, né? Você com a sua consciência. É isso mesmo. É um combate, porque a sua consciência, mesmo com o esquecimento, mas a gente, né, tá lá. O que nós precisamos fazer? Então, a gente começa, às vezes, a gente começa a ter aqueles lampejos, né? Por que eu deixei de fazer isso? Por que eu não fiz? Eu tinha que ter feito. Isso mesmo, a gente começa a se cobrar. E o Miramês nos alerta para lutar mesmo. A gente tem que lutar conosco mesmo. Eu acho que o espírita, principalmente o espírita, né, com todo o gama de conhecimento que o espírita tem, ele não pode fugir da sua responsabilidade, ele não pode fugir das oportunidades que aparecem, que as oportunidades aparecem, porque eu vejo o espírita muito preocupado em socorrer os espíritos. Mas eles esquecem de socorrer os encarnados. E os encarnados, às vezes, estão ali precisando mais do que os espíritos. E eles, não, eu sou espírita, eu tenho que socorrer. Não, gente, nós temos que socorrer todos. Todos. Na reunião mediúnica, eu vou tratar dos desencarnados. Mas fora de uma reunião mediúnica, as pessoas que estão ali comigo, as pessoas que estão à minha volta, né, eu tenho que estar atento a isso para estar ajudando. E eu estou vendo um bando de espírita egoísta, se fazendo de cegos, né? Adoram falar que são bonzinhos, que são caridosos. Aí, a hora que a espiritualidade coloca as oportunidades de mostrar a bondade e a caridade, viram as costas. Não atuam. Não atuam, então não adianta nada, não é espírita. Eu até brinco muito com as pessoas, que as pessoas têm mania de falar que espírita é bom demais, né? Então, assim, os meus clientes, eles falam, nossa, eu acho tão bonito vocês espíritas, acho tão bonito, vocês são tão bons, enfim, nós somos ruim feito peste, espírita é ruim feito peste. É por isso que está no espiritismo. Porque espírita sabe, espírita estuda e faz tudo errado. Não quer vivenciar, não quer esforçar. Então não adianta, gente. Né? Não adianta, a gente ainda está longe, nós estamos longe de sermos espíritas. Jorge, e outra coisa, a gente auxiliando ao próximo encarnado, né, as nossas boas ações aos encarnados, nós estamos também automaticamente auxiliando os desencarnados. Porque muitas vezes foram os desencarnados que encaminharam aquela pessoa até você para você ajudar. Justamente. Isso está virando as costas. O que adianta eu ajudar o desencarnado na mediúnica lá, se a hora que ele manda, né, alguém, às vezes até para testar se eu sou tudo aquilo que eu fico pregando na mediúnica, né? Às vezes até isso. Aí ele manda, o que eu faço? Vira as costas e pega, sei lá. Lá, ao bonzinho, ao caridoso. Fica dando de bonzinho aqui na reunião e na hora de provar lá. Então nós temos que estar atento a tudo isso. Essa colocação sua é muito interessante. O espírito ele tem que estar com as antenas, né, entre aspas, ligadas ali o tempo todo. Tudo. Tem um livro do André Luiz, O Ação e Reação, por Chico Xavier, né? Traz pra gente lá a história do Adelino, né? Um espírito muito endividado que reencarna, e tudo que acontece, alguém bate na porta dele, deixa um bebê, né? Ele é espírita. Aí o espírito desencarnado, aflito porque um ente querido estava precisando de dinheiro, falou, nossa, vamos pedir para o Adelino, que o Adelino há de ajudar. E o Adelino, ele captava todas essas intuições, essas necessidades, tamanha necessidade do espírito dele em se renovar, né, em vencer aquele passado delituoso. Então o Adelino estava ali focado no objetivo dele de edificação espiritual. Aí vem o espírito de uma senhora e pede, nossa, o fulano está passando dificuldade, está precisando disso. O Adelino sai e dá a última condição financeira que ele tinha para a pessoa e auxilia. E assim vai. Aí mostra, né, o Ação e Reação, ele mostra o passado do espírito, né? Aí mostrou que o Adelino era muito endividado, né, e veio como espírita. Ele tinha até uma deficiênciazinha no rosto, que os desencarnados auxiliavam ele no momento das reuniões doutrinárias, tamanha devoção dele em se melhorar, né? Então, assim, ele era um espírita que estava ali atuante, né, e era intuído e agia. E o que eu acho mais interessante é que quando você, né, vamos falar aqui dos espíritas que não gostam, mas estudam às vezes até por obrigação. E nos estudos,
a gente vem sempre, né, sempre ouvindo, olha, os espíritos vão comunicar com você, através de você, naquela reunião, ficam vinculados a você 24 horas, 48 horas, a semana toda, eles ficam ali para que vocês possam, né, ir parelhando, para a sua sintonia e ficando bacana. Então, gente, se eu sei disso, eu tenho que ficar antenado com as coisas que me acontecem, porque muitas vezes aquele espírito que está ali vinculado a mim, que vai fazer uma comunicação através de mim, numa reunião mediúnica, ele pode estar me testando para ver se eu sou tudo aquilo que eu fico falando que eu sou. Sim, são vários fatores. Aí o que eu faço? Eu simplesmente viro as costas e não faço. Né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. Por isso que eu falo, o espírita tem que estudar. Porque, né, instruí-vos, não foi? Né? Mais os instruídos. Nós temos que estudar, temos que praticar. Agora, a gente chama os espíritas para poder estudar, eles não querem. Eles acham que eles sabem muito. Você vai fazer um seminário, para quem está iniciando. Gente, isso não é para todo mundo. E sempre que você vai num grupo de estudo, você está aprendendo mais e mais. Você vai estar melhorando a qualidade do seu trabalho. É igual um livro. Você lê, você relê, torna a ler. Se você vai pegar ali alguma nuance que ficou para trás. Eu canso de falar isso com as pessoas. Falei, gente, vamos ficar mais atento a isso. Vamos estudar, porque nós estamos precisando de estudar. É viver no Cristo, né, Jorge? Nós precisamos do estudo, precisamos do trabalho. Com certeza. Nós precisamos do trabalho, né? Sermos atuantes ali. Com certeza. Vivenciarmos o Evangelho, né, através desse trabalho aí. O trabalho, ele tanto é para os desencarnados como para os encarnados também, né? Com certeza. Porque estamos interligados, né? Auxiliando um, estamos, né, auxiliando o outro. E principalmente nos auxiliando. Porque somos os primeiros beneficiários. Os mais necessitados somos também. Nós. Né? Somos nós. Então, Emmanuel fala pra gente que ninguém pode assistir a outra pessoa com eficiência se não procurou edificar a si mesmo. É isso que o Jorge acabou de colocar aqui pra gente. Então a gente precisa dessa edificação. O que é essa edificação? São leituras, são estudos, né? Preparação, trabalho. A caridade é essencial que o Emmanuel traz para a gente aqui. Trata-se da caridade de falarmos, pensarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então, para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos estudar. Com certeza. Né? É a caridade de vivermos verdadeiramente no Cristo para que Ele viva em nós. Foi nesse estado de transformação que o Paulo de Tarso chegou a dizer: o que não quero, faço, e o que quero, isso não consigo fazer. Né? Paulo de Tarso falou essa frase, e realmente assim, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ele vivencia essa frase do Paulo de Tarso aqui o tempo inteiro. Então a gente vai saber quando estivermos sendo verdadeiramente espíritas, quando a gente estiver vivenciando essa frase aqui do Paulo de Tarso. Né? Certamente já demos passos na libertação das ideias e costumes ancestrais. Muita coisa nós já melhoramos, né? Já conseguimos, né? A demora é natural, porque estamos desmantelando um edifício velho para construir no mesmo local um novo. Né? O homem velho, que a gente está tentando extirpar, né, Jorge? Para poder colocar o homem novo no lugar. Para poder colocar o homem novo. Então vem aqui para nós, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, intitulado Fora da Caridade não há salvação, é uma pequena amostra da parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei, para tentar Jesus, ele pergunta: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? No que Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lança a parábola do bom samaritano. Né? Conta a história do bom samaritano, que veio um, não acolheu, veio outro, até que veio, né, o samaritano ali e ajudou. Nos mostrando que toda a moral dele se resume na caridade e também na humildade. As duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, o mestre aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Caridade e humildade, senda única da salvação. A mais bela explanação sobre a excelência da caridade encontra-se na parábola do bom samaritano.
Nós não vamos destrinchar ela mais, porque ela exige um estudo próprio, né, Com Jorge? certeza. Porque realmente todas as parábolas de Jesus são lindíssimas, né? Que Jesus, com esse ensinamento, deixa registrada a mais sublime lição de caridade e amor ao próximo, porque fala de compaixão, né, que é esse sentimento belíssimo que brota nas profundidades da alma sensível, delicada, né, arremessando as culminâncias do amor. Então, através da compaixão, a gente é arremessado naturalmente a sentir o amor, né? Com certeza. Então, se a gente não consegue ainda amar, vamos lutar para sentir compaixão, que nós vamos chegar lá a amar, né, Jorge? Amor que doa sem esperar recompensa, do amor que foge do convencionalismo, tendo como único e exclusivo interesse servir e amar. Para que possamos ajudar alguém, é necessário primeiro sair da zona de conforto e situar-nos junto ao necessitado, e humildemente, para que o auxílio seja verdadeiramente legítimo. Foi o que o samaritano fez, né? Esquecido de si mesmo, apenas motivado pelo desejo de servir. Nós temos que seguir a conduta do samaritano, né? O samaritano não procurou saber quem era, né? o que era, que religião que é. Ele não procurou saber nada disso. Ele simplesmente viu um ferido e quis ajudar. Isso aí. Ele quis prestar socorro, independente de quem fosse. Vivenciou a verdadeira religião, né, Jorge? Que é a caridade, né? E Jesus fala, né? Vai e faze tu o mesmo. Fala ele com o doutor da lei conosco, né? Vamos então fazer o mesmo que o samaritano. E a caridade com os criminosos, né? Os criminosos aí então, não são somente aqueles que cometem os delitos, né, Jorge? São os que a maledicência, a calúnia, né? Essas ofensas aí às vezes pesadíssimas, né? Que as pessoas fazem contra a gente, né? Então nós precisamos aí não recusar o perdão nem a misericórdia, né? Para a gente poder ter caridade com essas criaturas, né? Que estão enfermas do espírito ainda, né, Jorge? Com certeza. Então que a gente não deixe demorar em nossos corações os ressentimentos. O apóstolo Paulo fala que devemos agradecer a Deus pela luz do Espiritismo, porque o Espiritismo ele esclarece isso tudo para nós, né? Ele detalha ali o Evangelho. O Espiritismo é ele elucida, né? Ele não cobra nada, ele não te impõe nada, ele simplesmente te esclarece, ele mostra para você, né, que toda ação tem uma reação, né? Então, se a sua reação não é boa, né, se a sua ação não é boa, a sua reação não vai ser boa. Justamente. Né? Então, ele traz pra gente isso, mas ele não te impõe, olha, não. Olha, tudo lhe é lícito. Nem tudo lhe convém. Nem tudo lhe convém. A gente constrói agora para a vida futura. Né? Agora, o que saiba que há a hora de plantar e a hora de colher. A plantação, a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Então, ele vem trazer pra gente isso. Basicamente, o que a doutrina espírita traz pra gente é isso. Com certeza. Tudo depende de você. Tudo. A salvação é individual, é sua. O livre-arbítrio, né, Jorge? A misericórdia do nosso Pai justo, né? Aquele negócio, Deus não te impõe nada. Ele quer que você chegue à perfeição. Sim. Mas que você galgue todos os degraus por você mesmo. Por si mesmo, isso mesmo. Por si mesmo. Não quer dizer que somente os que possuem a luz do Espiritismo, da doutrina, né, que compreendem ali os ensinos do Cristo, por essa visão, por essa ótica aí do Espiritismo, que serão salvos, entre aspas. Entre aspas. Né? Isso não nos faz melhores cristãos, né? Mas o que a gente quer dizer é da objetividade da doutrina, né, Jorge? Que favorece muito isso, né? Clareia bastante para a gente. Ele esclarece, né, de uma maneira simples, que não tem como você não entender. Não tem. Ao mesmo tempo que esclarece, exige, entre aspas também, que a doutrina, na verdade, não exige. Nós mesmos passamos a exigir mais de nós. Porque ela é tão esclarecedora e elucidativa. É você com você mesmo. É você com a sua consciência. Justamente. Nós vamos ser mais cobrados por termos assim, esse entendimento tão claro, né, Jorge? Então não é que somente os que possuem essa luz da doutrina serão salvos, mas a doutrina nos ajuda a compreender os ensinos do Cristo.
nos faz melhores cristãos, esforçando-nos para que os nossos irmãos possam nos observar, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Então precisa ter esforço, né, para a gente poder mostrar isso aí, né? Que o cristão e o espírita verdadeiro são a mesma coisa, né, Jorge? É igual eu falo, gente, a gente também, como você falou muito bem a respeito, não é só espírita, mas o bom católico é um bom cristão. Justamente. O bom evangélico é um bom cristão. Sim. Né? Então, se a pessoa segue o que o Cristo trouxe, o Evangelho de Jesus, independente de qual religião seja, ele é um bom cristão. Ele é um bom cristão. Porque sim, a nossa conduta moral é o Evangelho. Isso mesmo. Uma e a mesma coisa. Todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita que pertençam. Então, ou seja, não importa a seita que pertençam. Praticam a caridade, são discípulos de Jesus. Com certeza. Porque Jesus não implantou, né? Ele não, a religião verdadeira é a caridade. Verdade. Foi o que ele ensinou para a gente. No livro A Gênese, de Allan Kardec, nos ensina também que é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana. Ou seja, o espírita ele tem que respeitar as diversificações humanas, né, Jorge? Nós aprendemos isso, né? Cabendo ao espírito o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, cor, etnia, sexo, crença, condição econômica, social, moral. Então o espírita ele tem um dever, segundo o aprendizado dele, né, para com ele mesmo, de exercer isso. Nós temos esse dever, Jorge, porque nós entendemos. E uma coisa, gente, que a gente tem que entender é o seguinte: a doutrina espírita é a única que ela esclarece tudo. Né? Ela não condena, muitas vezes, algo diferente para os nossos irmãos católicos, para os nossos irmãos evangélicos, a percepção que eles têm, né, a doutrinária. Então, aquilo para eles feriu ali a doutrina deles, eles já deixam de lado, eles já começam, eles criticam, às vezes eles apontam o dedo. E a doutrina espírita é o contrário. Ela vem, os espíritos elucidam o porquê daquilo ali, por que está acontecendo, né? A gente vê muito, por exemplo, no caso da homossexualidade. Né? As outras igrejas, doença, eles condenam. Então, o espiritismo não, vem mostrar que isso aí tem a ver com as encarnações. Você, um espírito que às vezes está na sua primeira encarnação como homem ou como mulher, você ainda traz muito forte no seu espírito, por isso é que você, né, vem com essas tendências. Então, quer dizer, ele explica para a gente, né, esses casos aí de assassinato, a doutrina vem trazer para a gente, né, tinha que acontecer, de ser assim. Não. Mas por que foi assim? Aquelas pessoas que se envolveram naquilo, elas estavam envolvidas em outras vidas, vieram resgatar, né? Não tinha que ser, mas infelizmente ainda não souberam, não aprenderam ainda a religião do Cristo, não deixaram ainda o cristianismo entrar dentro deles, o Cristo entrar. Então, deixaram o homem velho falar mais alto. E aconteceu. Então, ela vem mostrar isso pra gente. Isso mesmo. É necessário que haja um escândalo, né, Jorge? Igual, às vezes, as pessoas, a gente vê lá uma criança que nasce com câncer. Meu Deus do céu, onde é que está Deus? Uma criança nasceu com câncer. Aí você vai para as outras religiões. Tá pagando por um pecado do pai. Não, a doutrina vem explicar pra gente. Não, olha, essa criança nasceu assim agora, porque numa outra vida, malbaratou a encarnação. Aquele órgão que ela está hoje veio com ele danificado. Ela própria, numa outra vida, né, fez mau uso daquele órgão. Exatamente. Hoje ela está vindo desse jeito para resgatar, né, mas resgatou, na próxima ela já vai vir sem isso. Então, quer dizer, consola,
faz a gente entender de uma maneira melhor. Isso é uma doutrina Né? consoladora. Consoladora. Porque, puxa vida, pera lá, o erro do meu pai, por que eu tenho que pagar? Justamente. Mas meu pai paga pelos erros dele, eu pago pelos meus. Isso. Isso não é justo. Onde é que está a justiça divina nisso? Uhum. Agora, a partir do momento que me é dado desse jeito, que a doutrina espírita traz, eu vejo justiça divina. Sim, a justiça se clareia para nós, a Com gente tem um certeza. entendimento maior, né, dessas coisas através do Espiritismo. Do Espiritismo. No livro Páginas de Espiritismo Cristão, Rodolfo Caligares nos fala que, em termos mais claros, nós temos que cumprir a lei de amor, cultivando a abnegação, o desinteresse, a benevolência, a fraternidade, a tolerância, o perdão das ofensas. A lei de amor, ela abrange todas essas virtudes, né? Despojando-nos da ambição, da avareza, da inveja, da ira, do rancor, do desejo de vingança, todos os sentimentos mesquinhos e maldosos que são inspirados pelo egoísmo e pelo orgulho, que constitui o jugo do mundo ainda, né? Então a gente trouxe aqui, através do Rodolfo Caligares, no livro Leis Morais, algumas formas de caridade, somente algumas. Fazer uso das forças mentais, vibrando e orando diariamente em favor dos enfermos, dos tristes e oprimidos e dos que nos considerem inimigos. Nos fazermos de cegos e surdos em determinadas situações, para não vermos o sorriso desdenhoso ou o gesto desprezível de quem se julgue superior a nós. Olha, isso também é caridade, né? Não tem aquele que às vezes está do nosso lado aí no local de trabalho, num templo religioso, né? Infelizmente, porque não, hoje em dia tem tido mesmo. Às vezes a pessoa está ali com aquele jeito desdenhoso, né? Escarnecendo da gente. Então a gente tem que se fazer de cego, né, Jorge? De surdo. É caridade também isso. Fazer de conta que não está vendo. Sacrificar nosso valioso tempo ouvindo, sem cansar, o infeliz que nos deseja confiar seus problemas íntimos. Tem hora que às vezes a gente está tão atribulado que vem um contar as tribulações dele, aí você tem que guardar as suas, ter paciência e caridade de ouvir o outro, para poder ter alguma palavra de amor. É caridade também, né, Jorge? Disciplinar nossa língua, só nos referirmos ao que existe de bom nos outros e não nas coisas, jamais usando da maledicência. Essa parte aqui para a grande maioria, para nós todos, eu diria, uma das mais difíceis, né, Jorge? Com certeza. Que a gente, vira e mexe, a gente usa a língua para maledicência, né? Infelizmente. Nós temos que esforçar, né? Tentar diminuir. Seríamos caridosos se, mantendo permanentemente uma norma de proceder sereno e otimista, procurássemos criar em torno de nós uma atmosfera de paz, tranquilidade, bom humor, positivismo, né? Seríamos caridosos se não guardássemos ressentimentos daqueles que nos ofenderam ou prejudicaram, que feriram o nosso orgulho ou roubaram a nossa felicidade, perdoando-os de coração. Essa caridade aqui também é uma bastante difícil, né? Exige muito da gente, exige prodígios, né? Porque nós sabemos que tem mesmo isso, né? A pessoa roubar a nossa felicidade, às vezes rouba anos da nossa vida. Na verdade, rouba entre aspas, que aquilo tudo faz parte de um processo evolutivo, de uma programação. Então, à medida que a gente vai tendo essa compreensão, que a gente consegue suportar isso de uma maneira melhor, sim, é muito melhor. Justamente, é caridade moral, né? Essa exige prodígios da gente. Então, gente, são algumas caridades, algumas formas de caridade, porque são imensuráveis, né? São muitas outras. Seríamos caridosos se reservássemos o nosso rigor apenas para nós mesmos. Então vamos ser rigorosos conosco e caridosos com o próximo, né, Jorge? É o certo, né? Meio complicadinho, mas a gente consegue. Quão longe estamos de possuir a verdadeira caridade? Precisamos exercitar, aprender a dar ou sacrificar algo de nós mesmos em benefício do nosso semelhante, porque a caridade é o cumprimento da lei. Então nós ainda estamos longe, mas nós estamos a caminho, né, Jorge?
Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Tava tão bom, muito gostoso. E aí, vocês estão gostando desses programas? Então, nos ajudem na divulgação dessa doutrina maravilhosa, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na nossa Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui conosco, por abrir as portas de sua casa para estar nos recebendo, e até o próximo programa.